Reconhecemos que ao abrir a nossa boca, o Senhor é um Deus que vai garantindo a vitória. O Senhor é um Deus que vai respondendo, meu Pai. Que nesta noite, ó Deus, o teu povo, a tua igreja, meu Deus, possa sair daqui cheios da tua graça, cheios da tua unção, cheios da tua presença. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor neste momento, pois temos a certeza que o Senhor vai falar. Fala poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, glorificando, exaltando ao Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado é o nome do nosso Deus. Amém. Irmãos, todo tipo de oração que nós fazemos, Deus, Ele atende. Amém? Não é misericórdia, viu, irmãos? Não é todo tipo de oração que Deus atende, não. Vamos abrir a nossa Bíblia em primeira carta de João, no capítulo 5. A primeira carta de João. Não é o Evangelho de João, não, viu, irmãos? A primeira carta de João, no capítulo 5, a partir do verso 14. Glórias a Deus. Enquanto você procura, pode glorificar, pode exaltar a Deus. Na presença de um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. Aleluias. Primeira carta de João, no capítulo 5, a partir do verso 14. Deus, Ele tem muito a falar conosco nesta noite. Aleluias. Glórias a Deus. É só dar lugar, é só dar espaço. Faça como Paulo, ele nos ensinou. Preste um culto com raciocínio, com entendimento daquilo que você está fazendo nesta noite. Assim vai nos dizer a palavra do Senhor. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esses não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Senhor, nós lemos a Tua palavra aqui nesta noite e nós clamamos ao Senhor, ó Pai, venha falar conosco poderosamente nesta sexta-feira, meu Pai, que o Senhor possa estar tocando em cada coração, libertando os cativos, curando os enfermos, que o Senhor possa, meu Pai, estar operando sinais e maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode ir assentando, glorificando, exaltando a esse Deus, porque Ele merece. Aleluias. Glórias a Deus. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma palavra poderosa. E ao mesmo tempo que esta palavra ela é poderosa para nos aproximar de Deus, ela também é uma palavra que vai nos fazer refletir nesta noite. E o que eu gostaria que os irmãos começassem a analisar neste momento é: qual tipo de oração você tem prestado a Deus? Qual tipo de busca você tem entrado para com Deus? A palavra do Senhor ela nos deixa claro que nós só vamos conseguir encontrar a Deus se nós buscarmos de coração. Nós é que temos que ter o desejo de buscá-lo. Nós é que temos que ter o desejo de estar clamando por Ele. Há muitas pessoas que dizem: irmão, eu estou fraco, não estou conseguindo orar. Será que Deus ele vai me ajudar? Observa que a sede de orar ela tem que partir de nós. Imagina qual pai que não quer um filho perto dele. Todo pai quer que o filho esteja próximo a ele. E quanto mais perto o filho estiver, mais alegra o coração de um pai. Mas observa que há muitos casos, na hora que você vê o filho pródigo, quando o filho pródigo ele seguiu rumo à distância do seu pai, o pai ele não chegou nele e falou: meu filho, não, você é obrigado a ficar aqui, eu vou te amarrar aqui. Não, o pai deu a oportunidade para que o filho fosse. Deus, ele faz da mesma coisa.
Às vezes nós estamos esperando, mas por que Deus ele não está fazendo nada ainda? É porque nós estamos esquecendo que nós é que temos que dar o nosso passo. Quando nós entendermos isso, aí sim nós vamos compreender o que de fato é o amor a Deus, o que de fato é buscar a Deus. A oração é o único momento que você tem para ter uma comunhão direta com Deus. É o momento que você pode conversar com Deus. Agora imagina qual filho que não quer conversar com o pai. Quantos filhos que perderam seus pais e hoje choram, e hoje ficam ali, eu gostaria que meus pais estivessem comigo, mas não estão mais. Agora imagina que Deus, você pode buscar a Ele a todo momento. E o próprio Deus, Ele nos chama de filhos, e nós temos que ter a Deus como nosso Pai. Para isso nós precisamos ter o quê? Uma comunhão com Ele, e nós precisamos ter o desejo de buscá-lo através da nossa oração. Então você vai observar que João, ele vai apresentar. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, observemos que o detalhe não é só pedir. Sabe por que tem muita oração que Deus ele não ouve? Irmão, é porque Deus está com o ouvido tapado, Deus não escuta? Não, Deus ele escuta, mas Ele não vai fazer nada com respeito àquela oração, porque às vezes nós estamos fazendo igual Tiago ele vai descrever. Estamos buscando o quê? Para nosso próprio deleite. Estamos buscando só para a nossa própria vontade. Não, eu quero só para mim. Senhor, me dá, mas eu quero só para mim. E nós temos que lembrar que é segundo a vontade de Deus. Se nós buscarmos segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Veja que maravilhoso. É uma confirmação. Por que muitas pessoas ficam lutando a vida inteira, ficam ali batalhando e preocupado? É porque às vezes duvida. Veja o que a palavra está descrevendo. Se buscarmos segundo a vontade dEle, Ele automaticamente já nos ouve. E muitos crentes batendo a cabeça, procurando aqui, procurando lá, procura, vai, corre atrás de um monte de coisa e não entende que através da oração tudo o que você buscar, você consegue. Nem sempre, veja o que a palavra está dizendo, nem sempre vai acontecer no tempo que nós queremos. Mas se nós confiamos em Deus, sempre vai acontecer no tempo dele. Sempre vai funcionar, sempre vai dar certo no tempo de Deus. Então todo tipo de oração, a oração que Deus ele escuta é a oração que é segundo a vontade dele, segundo o querer dele. Mas existe uma classe de pessoas em que nós não devemos ficar insistindo. Já reparou que às vezes nós insistimos, Deus ele falando, ei, não é para mexer mais, e nós ainda continuamos cutucando e indo atrás. Irmão, mas isso é um absurdo, será possível que tenha essa classe de pessoas? Lembra de Saul? Samuel ele insistia em orar por Saul, Senhor, tenha misericórdia de Saul, restaura o trono de Saul, ajuda Saul, até que Deus chega para ele, meu filho, até quando você vai ter compaixão de quem eu nem quero mais? O próprio Deus teve que intervir e dizer para ele, meu filho, não precisa orar para Saul mais, eu não quero mais Saul. Então observa que é tudo segundo a vontade de Deus. Muitas das vezes nós estamos orando, hoje nós estamos tão preocupados em orar apenas para bens materiais. Os cultos que mais enchem são exatamente os cultos quando se coloca ali principalmente o título de culto de prosperidade, é culto de fortuna, é culto de dinheiro, mas se coloca um culto de oração, é os cultos mais vazios. Mas nós deveríamos focar nos cultos de orações, por quê? Porque é através da oração que você consegue contato com Deus. É somente através da oração que você consegue comunhão com Deus. Então observa que João ele prossegue dizendo, e se, observa isso, e se sabemos que Ele nos ouve, você tem certeza que Deus ele te ouve? Você tem certeza que Deus ele te escuta? É uma pergunta que você precisa fazer para você mesma, e agora medita nesta pergunta aí neste momento. Você tem certeza de que Deus ele te ouve? Quantas pessoas fazem uma oração simplesmente por fazer? Senhor, eu estou aqui orando ao Senhor, mas faz da boca para fora. Quantas orações, pessoas que passam todos alegres, contentes, não, mas eu oro 5, 6 horas por dia, eu oro 24 horas por dia, mas apenas uma oração da boca para fora.
É uma oração sem intensidade. É uma oração que não traz a comunhão com Deus. Então observa. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que isso significa, irmão? Se nós temos a certeza de que Ele está nos ouvindo, nós também podemos ter a certeza de que Ele vai nos entregar o que nós estamos pedindo. É isso que a palavra está nos dizendo. Você tem certeza de que quando você ora, Deus ele está trabalhando? Você tem certeza de que quando você ora, Deus ele está guardando, Ele está cuidando? Você tem certeza de que quando você ora para o seu filho, você vai conseguir alcançar a resposta em favor do seu filho? Ou no momento que você está orando, falando: Senhor, abençoa meu filho. Eu sei que ele está numa situação difícil, está nas drogas, está perdido. Eu estou até orando aqui, mas será que o Senhor vai ouvir mesmo? Deus nunca vai ouvir. É porque se nem você acredita que Deus pode operar lá na vida dele, Deus ele não vai operar. É por isso que muitos sofrem e continuam sofrendo até hoje. É porque oram, mas oram duvidando do poder de Deus. Outro detalhe da nossa oração, às vezes nós queremos: Senhor, eu quero que o Senhor salve o meu filho agora. Tem muitos pais que vão morrer e os filhos vão se converter quando já estiver lá na velhice. Mas nós temos que ter a certeza: Senhor, se o Senhor me deu, o Senhor vai guardar até o último momento. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Já reparou que muitas das vezes nós limitamos o poder de Deus na nossa própria vida? Nós oramos com dúvida, com medo. Nós oramos preocupados: será que Deus ele pode me ouvir? Ei, nós temos que ter certeza. Já reparou que muitas das vezes chama as pessoas: irmão, vamos orar aqui para a pessoa ser curado. Já começa vindo andando com dúvida: será que Deus vai curar? Deus nunca vai curar desse jeito. Deus nunca vai operar desse jeito. Aí, irmão, mas nós víamos sinais, era lá atrás no passado, na época dos homens lá e tudo mais. Lembra de quando Paulo, até o suor dele ali, o lenço dele ali curava as pessoas? Ah, irmão, era o lenço de Paulo que curava? Não, era porque tinha fé que o lenço iria curar. Na hora que chegava ali, Paulo não falava: irmão, leva lá, pode ser que Deus vai curar. Não, pode levar o lenço lá. Nós temos que ter autoridade de Deus, nós temos que ter sabedoria, mas temos que saber até como nós vamos orar. Nós precisamos, irmãos, sair da nossa zona de conforto na oração. Nós precisamos sair do nosso comodismo na oração. Às vezes nós queremos orar, nós já chegamos em casa: Senhor, abençoa e tudo mais, mas nós já vamos abençoa, Senhor, já entrando debaixo da coberta, e nós nem temos certeza se Deus está ouvindo a nossa oração. Irmão, mas é devido ao cansaço. Ei, se você continua cansado para falar com Deus, você vai falar com Deus quando? Irmão, mas eu não tenho condição, não tenho tempo. Você pode orar a Deus dentro do seu carro, dentro da casa, no seu local de trabalho, mas você tem que orar com certeza que Deus ele vai te ouvir. Quantos livramentos ocorrem quando nós temos certeza? Glórias a Deus. Então no 16 ele já vai prosseguindo dizendo: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte. Observa isso aqui. A Bíblia ela nos descreve que existem pecados que são para a morte. Mas veja que a palavra está dizendo: se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte. Esta palavra está tratando de pessoas de dentro, não é de pessoas de fora. É de pessoas de dentro, é pessoas que conhecem, que sabem. Aí, irmão, mas a pessoa não. Irmãos, tem pecado que são para a morte. A prostituição é um pecado para a morte. Observa por que muitas das vezes nós passamos luta. É porque às vezes nós queremos insistir com algo que Deus ele não quer mais. É porque nós ainda batemos na tecla de algo que Deus ele já desistiu faz tempo. A pessoa blasfema contra Deus, blasfema contra o Espírito Santo de Deus, e nós ainda queremos continuar orando por aquela pessoa que Deus nem quer ouvir mais. Mas não está falando lá de fora, irmão. Está falando de dentro. Está falando de dentro. Quantas vezes a pessoa ela continua, insiste em falar que serve a Deus, mas continua roubando, continua matando, mesmo conhecendo a verdade do Evangelho, mesmo conhecendo a verdade de Cristo. Imagina, por exemplo, um mentiroso. Um mentiroso ele começa com uma mentira pequena e ele vai aumentando, 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 até chegar no ponto que ele acredita na sua própria mentira.
O pecado é da mesma maneira, a pessoa começa com um pecado pequeno, ele vai aumentando, ele vai alastrando, até que ele atinja um pecado que vai produzir a morte. Então aqui, se você chega e vê o seu irmão ali, ele cometeu um pecado, ao invés de você chegar espalhando para a igreja inteira, ei, aqui ó, fulano cometeu um pecado, eu vi ali que aconteceu e tudo mais, ei, não, chega aí em silêncio, o que é para fazer? Pedirá. O que é pedir? É você chegar, Senhor, eu vi, a pessoa cometeu um pecado, tenha misericórdia da alma dela, tenha misericórdia da vida dela. Mas sabe o que está acontecendo muito hoje? Na hora que nós vemos alguém pecando, opa, deixa eu correr ali para espalhar para todo mundo. Fulano pecou, é um pecador, tem que matar, tem que destruir, tem que acabar com ele. Ei, a palavra está nos ensinando a quê? A orar para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Por que muitas pessoas continuam sofrendo e muitos já até se desviaram da casa de Deus? É porque muitas das vezes até Deus já perdoou do pecado, mas nós insistimos em continuar punindo a pessoa por um pecado que já passou faz tempo. Quantas das vezes Deus ele já chegou, já liberou o perdão, mas nós ainda com a nossa arrogância, ao invés de orar, Senhor, continua abençoando a vida dele, continua operando na vida dele, mas nós conseguimos interferir. Veja o que João ele está dizendo aí. Pedirá e Deus lhe dará a vida. A pessoa que comete pecado, ela morre. Mas se você vai pedir a Deus, Senhor, dê a vida para aquela pessoa, ela então volta de novo à vida através da sua oração. É por isso que nós temos que aprender, irmãos, a orar. Irmão, mas nós temos que saber orar, temos que saber orar. Por que está acontecendo muitos problemas? Por que a humanidade está na situação que está hoje? Lembra dos fariseus? Os fariseus também oravam. Eles também diziam que eram poderosos, conhecedores. Oravam ali com uma oração de aparência e de fachada. Até o ponto que Jesus chega para eles e diz: ei, a oração suas não vale nada. Nós temos que aprender, irmãos, a buscar a Deus. Já reparou que muitas pessoas não sabem nem com quem está falando? Não sabem que está falando com Deus poderoso, com Deus verdadeiro. Se você vai conversar com um juiz, você tem que saber falar com ele. Se você vai conversar com um policial, você tem que saber falar com ele. Tem pessoas chamando Deus de cara até hoje. Aquele homem, o homem lá de cima, ei, é Deus. É um Deus poderoso, é um Deus vivo. Não é qualquer um. Glórias a Deus. Então ele volta a dizer: há pecado para a morte, e por esse digo que não rogue. Tem coisas, irmãos, que não adianta nós tentarmos ficar lutando e insistindo. Tem coisas que não é para nós prosseguirmos. Tem coisas que nós temos que simplesmente entregar na mão de Deus e falar: Senhor, abençoa, e vamos dar prosseguimento. É como uma mulher que apanha dentro de casa do marido, e ela insiste em continuar orando por ele, mas ela não quer dar parte dele, ela não quer levar ele para passar pelo menos uma noite para ele refletir. Ela insiste em continuar no relacionamento abusivo. É exatamente isso que nós temos que entender. Tem tipo de situação que não adianta somente a questão da oração, nós temos que ter atitude. Ah, irmão, mas Deus ele vai entrar com providência. Amém, Deus vai entrar com providência, claro e evidente. Mas às vezes você precisa orar enquanto a pessoa está passando uma noite lá na grade. Às vezes você precisa orar enquanto o processo está rolando lá na delegacia. Já se foi o tempo em que muitos ensinavam: não, irmão, vamos só orar, vamos só buscar a Deus. E as pessoas morriam dentro de casa, em um relacionamento abusivo, onde os filhos sofriam. Então entenda isso. Tem coisas que não é para nós ficarmos insistindo. Tem coisas que nós colocamos nas mãos de Deus. Tem coisas que nós colocamos no altar do Senhor. Mas tem coisas que nós precisamos entender. Nós vamos orando enquanto o processo vai rolando. A própria palavra do Senhor, ela está dizendo aqui:
Por que muitas das vezes nós vemos a nossa vida, ela só vai de mal a pior? É porque às vezes nós estamos querendo comprar problema dos outros para a nossa vida também. Nós estamos querendo comprar dificuldade dos outros para a nossa vida. Irmão, tem pessoas que não quer nada com Deus, não quer compromisso com Deus, não quer orar, não quer buscar, não quer fazer nada com Deus. Ainda fala mal da igreja, fala mal do ministério, fala mal de todo mundo. E ainda tem irmãos que quer ficar insistindo. Irmão, tem condição que não tem como ficar insistindo. Se a própria pessoa não quer Deus, não tem o que ser feito. E isso é para quê? É para crente, irmão. É para quem está dentro. Ah, irmão, mas a pessoa lá do mundo, a pessoa não conhece a Deus. Lá você deve continuar insistindo para que ela conheça a Cristo. Lá no mundo você deve insistir para que ela tenha o pleno conhecimento. Ah, ela está lá, né, na sua vida, então você insiste para que ela venha conhecer a Cristo verdadeiramente. Ela está no seu pecado, na prostituição, lá fora no mundo, lá continua orando, continua buscando, evangelizando para que ela venha. Mas agora para crente velho dentro de casa, os crentes que estão dentro de casa e não quer buscar a Deus, não quer compromisso com Deus, não quer comunhão com Deus, não tem o que ser feito. Então observa que a palavra do Senhor, ela está nos declarando aí, tem situações que nós não precisamos e não devemos orar. Que Deus não vai fazer nada por aquilo. Deus, ele não vai insistir com quem não quer nada com ele. O que é que o próprio Deus ele vai dizer aí? Deus, ele tem compromisso com quem? É com quem tem compromisso com ele, irmão. Deus não tem compromisso com quem não quer nada com ele, não. Deus, ele não vai ficar insistindo com quem não quer nada com ele. Convida para orar, não quer. Convida para buscar, não busca. Convida para ler a Bíblia, não quer. Convida para participar dos estudos, não quer. Não quer nada com Deus, só quer dar tumulto. Deus não quer compromisso com esse tipo de pessoa. Às vezes tem que ficar, perde tempo com quem está dentro. Perde tempo com quem está ali, já era para estar em um novo patamar espiritual, perde tempo com aquele, e aquele outro que precisa não dá nem tempo de dar assistência. Então observa, tem coisas que Deus ele vai fazer, mas tem coisas que não adianta. Você vai ficar o resto da vida orando. Deus, ele além de não abençoar o outro, ainda vai servir de impedimento na sua vida, porque você está insistindo com aquilo que Deus já falou que é para você parar. Com aquilo que Deus ele não quer mais. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é palavra de Deus. É por isso que nós temos que ler a palavra. É por isso que nós temos que meditar na palavra. É por isso que o salmista ele vai dizer: a tua palavra eu escondi dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Glórias a Deus. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Nós temos que analisar e observar, irmãos. Tem pecados que não são para a morte. E nós devemos ajudar um ao outro em oração. Nós devemos buscar um para o outro. Você vê o irmão caído. Nós temos que ter sabedoria, irmãos. Tem pessoas que você vai chegar, vai conversar, vai dialogar. Tem pessoas que você vai só orar no seu particular, no íntimo. Você continua: Senhor, abençoa a vida dele. Senhor, opera na vida dele. Senhor, ajuda ele, dá força para que ele venha vencer. Porque tem pecados, irmãos, que nós precisamos orar para que Deus ele venha dar sustento, dar suporte para a pessoa. Por exemplo, há um pecado que é muito difícil da pessoa conseguir controlar. É aquele pecado que brota dentro da mente. Todo ser humano ele pensa. Por exemplo, na hora que alguém vai e te faz uma raiva, a primeira coisa que vem na sua: opa, deixa eu revidar, deixa eu também aqui partir para cima. Está pecando. Está pecando. A Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Então, está pecando, mas você vai se arrepender diante do Senhor. Tenha misericórdia, eu pensei aqui em partir para as vias de fato, mas eu tenho certeza que o Senhor é Deus que está libertando, que agora Deus te perdoa desse pecado. Agora tem situações que não tem o que fazer. Tem pessoas que estão a vida inteira na igreja e de repente vai partir para a via de fato, vai partir para outros problemas, para outras situações. Tem pecados que a pessoa procura com a própria mão. A pessoa corre atrás do pecado. Já reparou que tem crente, o próprio crente, o diabo está fugindo dele e ele corre atrás do diabo para ver se haja problema com ele. É impressionante, mas é. Tem crente que chega lá, está dentro de casa lá, irmão, ele procura problema dentro de casa, não conversa com o marido, discute dentro de casa com os filhos, é uma problemeira danada e depois quer falar que é o diabo.
Não é o diabo, não é falta de sabedoria. Quer jogar a culpa nas costas do diabo de algo que a pessoa mesmo está fazendo. Então não tem paciência com a família, não tem amor dentro de casa, chega dentro de casa, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de todo mundo na comunidade e depois quer perguntar a Deus: Senhor, por que a minha família não é salva? Nunca que vai ser salvo. Se você fala mal de onde você está, quem é que vai lá? Quem é que vai chegar nesse lugar se você mesmo fala mal do lugar que você vai? Ah, irmão, porque aquela igreja lá, eu gostava dela, era num período. Não, mas é isso, aquilo. Irmãos, a pessoa nunca que vai buscar Deus e depois quer jogar nas costas do diabo. Não é o diabo, irmão, que não está permitindo que a pessoa se salve. Não é falta de sabedoria. É falta de entendimento. Então, medita neste momento. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Irmãos, o ser humano, ele peca. Irmão, eu aceitei Jesus, eu vou pecar? Vai pecar. Vai errar. Mas ele não vive para o pecado. Paulo, ele vai dizer: tudo me é lícito, posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. É lícito um cristão andar desfilando para rua fora todo embriagado? É lícito um cristão entrar dentro da igreja todo bêbado? É lícito um cristão entrar dentro da igreja? Não, mas eu tomei foi uma cervejinha sem álcool. É lícito, irmão, cristão estar bebendo cervejinha sem álcool? Não é. A cervejinha sem álcool é uma artimanha do diabo para poder pegar crente mesmo. Então tem coisas que nós não devemos entrar. É lícito o cristão entrar no meio de uma roda dos escarnecedores? Não é lícito. Então tem coisa, o cristão ele pode fazer fofoca? Ele pode fazer, a boca é dele. Mas é função de cristão fazer fofoca? Não. Não é dever de cristão fazer fofoca. Então observa. Sabemos, você tem essa certeza? João, ele está dizendo exatamente isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Vai dizer que a cada dia vai se morrendo para uma coisa. Tem pessoas que ela tem, o ânimo dela é voltado para pecar. Ela pecou hoje, foi lá e furtou uma coisa. Ai, Senhor, me perdoa, porque eu furtei ali, não era para ter pegado aquilo. Mas no outro dia ele está furtando de novo. Daqui a um ano que vai ver, continua furtando. Ei, mas espera aí. Aquele que verdadeiramente é nascido de Deus não vive em pecado. Tiago, ele vai dizer: ei, nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. Tem cristão que é perito em fazer fofoca, em espalhar contenda entre os irmãos. Tem cristão que ele é perito, vive no pecado da língua. Ele não consegue. Tem outros irmãos que ele vive a vida inteira dele, ele não consegue liberar o perdão. É a prática do pecado. Então aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Tem muitos cristãos até hoje: mas irmão, eu tenho medo do diabo. Ei, aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Ele só toca se Deus autorizar. Glórias a Deus. Aleluias. Tem muito crente que tem medo de diabo, fica com medo do demônio. Irmão, vamos expulsar que agora, irmão, deixa eu correr aqui, porque pode ser, né? Irmãos, crente não pode fugir do diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o diabo que tem que fugir de crente. Se é nascido de Deus, ele não vai te tocar. Se vive em comunhão com Deus, ele não pode ter autoridade na sua vida. Você não pode ter medo dele. Agora, se não é nascido de Deus, aí sim tem que fugir dele mesmo. O diabo, ele é tão astuto, tão audacioso, que ele chegou em Cristo. Observa que Jesus, ele vai ter esse diálogo com Pedro. Ei, Pedro, observa. Satanás, ele pediu para o que? Cirandar com vocês. Mas eu roguei ao Pai para que isso não acontecesse. O que era cirandar, irmãos? É ficar rodando com eles, ele ia ficar brincando com eles. Mas Jesus intercedeu e falou: não é para fazer isso não.
Se você está vivendo para Cristo, se você está debaixo da graça, se você está em oração, em consagração, se você é nascido de novo, é nascido de Cristo, o diabo, ele pode insistir, mas ele não vai tocar. Ele não vai mexer. Mas se está vivendo uma vida de pecado, em atrocidade, se não anda com Deus, ei, pode começar a correr dele que ele vai apanhar. Pode começar a fugir dele que ele vai pegar. Tem muitos crentes que nem percebem. Mas tem crente que anda sobrecarregado pelo maligno. Tem muitos que andam dentro das igrejas e se até mesmo pregam e estão sobrecarregados pelo maligno. Irmão, mas isso é possível? Ei, o diabo ele usa, e se for possível, ele até se transfigura em anjo de luz para poder enganar aqueles que estão ali. Como está a sua vida hoje? Como está o seu coração? Fecha os teus olhos e analisa. Você realmente nasceu de novo? Você realmente é nascido de Deus? Você tem certeza que Deus ele já trabalhou aí dentro de você? Você vai ter certeza disso quando você começar a ter paz interior. Quando na hora que os problemas vêm na sua vida, você começa a olhar para Deus e dizer: ei, por mais que os problemas venham, Deus ele está no controle. Você começa a ter confiança. Você começa a ter intimidade com o Pai. Você tem certeza que você é de Deus. Você tem convicção de que o mundo, ele não pode te atingir. Você tem convicção de que Deus ele está no controle da sua vida. Começa a meditar neste momento, começa a analisar nesse instante. Observa que não é homem, não é pastor que vai olhar para a sua vida nesse instante. É você quem deve fazer um exame de consciência, uma análise no seu interior aí agora. Se tiver alguma coisa que está fora do lugar, começa a buscar em Deus aí agora. Começa a orar ao Senhor neste momento com toda a sua intensidade. Começa a orar a Deus aqui agora da maneira que você aprendeu neste momento, com a certeza de que Deus ele está te ouvindo. Se você sentir melhor de orar a Deus de pé, de joelho, assentado, a única coisa que você precisa fazer neste momento é fazer uma oração sincera a Deus. Se você ainda não tem certeza de que Deus ele está no controle da sua vida, se você ainda não tem certeza de que é Deus quem pode mudar o seu quadro, comece a buscar em Deus aí agora. Você está preocupado com casa, com fortuna, você está preocupado com o que você vai fazer amanhã, mas você está se esquecendo de que se Deus não estiver no controle da sua vida, de que se Deus não estiver com você, não vai adiantar nada. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas nada vai resolver na sua vida. Neste momento vai buscando pelo Senhor, neste momento vai fazendo uma oração sincera a Deus, vai rasgando o seu coração diante dele, vai abrindo a sua alma diante do Senhor neste momento. Não adianta você querer fazer uma oração simples, uma oração qualquer, uma oração de qualquer jeito, uma oração de qualquer maneira. Se você não orar com o seu coração aí agora, se você não rasgar o seu coração diante de Deus, com a certeza de que ele está te ouvindo, nada vai mudar na sua vida. Foi Ele quem nos garantiu que Ele estaria conosco todos os dias. Foi Ele quem nos garantiu que onde houvesse 2 ou 3 Ele estaria no meio. Foi Ele quem nos garantiu que Ele estaria conosco. Vai clamando a Ele nesta noite, vai buscando a Ele nesta noite, com a certeza de que Ele pode te ouvir, com a certeza de que Ele pode te atender. Quantas vezes você já fez uma oração duvidosa, você já fez uma oração pensativa: será que Deus está mesmo me ouvindo? Será que Deus está mesmo me atendendo? Mas nesta noite faça uma oração sincera. Deus ele não está preocupado com a quantidade, com o tamanho. Deus ele está preocupado com a sua qualidade de oração neste momento. Se você está orando verdadeiramente a Ele, se você está orando somente a Ele, se você está buscando somente por Ele. Aquele que tem a comunhão com Deus, o próprio Espírito Santo testifica de que você é filho de Deus. O Espírito de Deus ele está testificando aí agora. Será que o Espírito Santo de Deus ele está testificando na sua vida aí agora de que você realmente é filho de Deus? Você pode sentir aí agora a presença do Espírito Santo de Deus
te apresentando: ei, você é filho, o seu nome ainda está escrito no livro, você ainda vai morar naquela cidade. Ou será que ainda a dúvida está pairando no seu coração? Se ainda tiver dúvida, vai buscando pela misericórdia. Se ainda tem dúvida, é porque você sabe que tem algo que precisa ser consertado. Conserta com Deus nesta noite, conserta com o Senhor neste momento. Faça um conserto com Deus, para que assim você possa alcançar, para que assim você possa receber. É você quem tem que buscar ao Senhor nesta noite. Você está confiando demais na oração dos outros e está esquecendo de orar você mesmo. Você está confiando demais na oração de terceiros e você não tem dobrado o seu joelho para falar com Deus. Você não tem se humilhado para falar com Deus. Você não tem buscado a Deus, direcionado a sua oração somente a Ele. Ele está cobrando nesta noite: ei, cadê os momentos que nós passávamos em intimidade? Cadê o momento em que nós passávamos orando? Cadê os momentos em que nós passávamos na madrugada? Cadê os momentos em que você vinha para a minha casa e orava com fervor, e orava com sinceridade? Cadê os momentos em que você reverenciava a minha palavra? Cadê o momento em que você buscava com verdade, com espírito, com sinceridade? Ei, hoje você está vivendo apenas de aparência. Hoje você está vivendo apenas na carcaça. Hoje você está vivendo, você a partir do momento que começou a imaginar que você já é suficiente, que você já é grande, você parou de me buscar, você parou de me adorar, você parou de buscar a minha face. Eu quero que você volte. Clama nesta noite com sinceridade, vai clamando, vai buscando pela presença do Espírito Santo nesta noite. Não deixa para amanhã. Você já passou muito tempo deixando para amanhã. Você já deixou muito tempo para outro dia, para a semana que vem, para depois, para quem sabe. Mas hoje Deus, Ele está te chamando. Volte ao primeiro amor, volte à essência, volte ao momento em que você sentia a presença dEle, em que você derramava lágrimas diante dEle, em que você buscava Ele com intensidade. O seu coração vibrava, o seu coração se alegrava, o seu coração estava sempre buscando com alegria. Hoje você já não tem mais, hoje você já não busca mais, hoje você já não ora mais. Nesta noite Deus, Ele está te chamando de volta. Volta à intensidade, volta à intensidade, volta à intensidade. Intensifica a sua oração. Não há desculpa que você vai convencer a Deus, não há justificativa que vai convencer a Deus. Se você não orar, se você não buscar, Ele não vai fazer nada, Ele não vai mover, Ele não vai trabalhar, Ele não vai operar. Não espera nada, não espera nada. Se você não quiser buscar nesta noite, é uma decisão sua, mas não espera que Deus vai fazer. Mas se você busca com sinceridade, Ele já está operando, Ele já está trabalhando, Ele já está direcionando a sua bênção, Ele já está direcionando a você aí agora, assim como Ele fez com Daniel. Desde o primeiro momento que Daniel propôs em seu coração, Ele já havia liberado. Nesta noite não é diferente. Se você propõe em seu coração com verdade, com sinceridade, a bênção já foi liberada na sua vida, a resposta já foi liberada, já foi liberado lá no céu nesta noite. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. É só quem crê vai alcançando aí agora. É só quem crê, receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Amém, Senhor Jesus. Glorifica, glorifica, glorifica. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado é o Senhor Jesus. Aleluias. Engrandecido é o nome do Senhor. Se você orou com fé nesta noite, tenha certeza, Deus, Ele já liberou lá no céu a sua resposta. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter certeza. Se você ainda estiver com dúvida aí, vai buscando no Senhor mais, vai pedindo a Deus misericórdia. Mas se você orou com fé, só tenha certeza. Não importa. O diabo, ele vai tentar soprar de todo jeito no seu ouvido, dizendo: ei, não, isso não é para você não, ei. Mas se você tem certeza, Deus, Ele já fez. Deus, Ele já moveu os céus em seu favor neste momento. Aleluias.